Meu nome é Márcia Antunes, então eu sou prof de arte já em maio, agora vai fazer 33 anos que eu sou professora. De arte há menos tempo, né? Me formei em 2004 na URGS, mas sempre tinha aquela vontade de atuar como professora de arte. Eu fiz faculdade de biologia primeiro, tu acredita? Só que eu sempre desenhei, só que como eu sou mais velha, eu sou de um tempo que não era tão valorizado assim, né? A educação através da arte. Era um hobby, era uma besteira, uma bobagem, ninguém dava muita importância. Só que eu tinha aquele sonho, isso, tu sabe, tu é artista, isso é muito latente, assim. E comecei a dar aula naqueles períodos que sobram, assim, né? Tu dá algumas horas da disciplina que tu é formado, e sempre sobra um, dois períodos, e ninguém quer, e eles respingam a disciplina de arte para matar a janela, né, de todo mundo, assim, de todos os professores, e eram as aulas que eu mais curtia. Então, depois de fazer a faculdade serinha, eu digo, agora eu vou fazer a faculdade que eu quero fazer. Me puxei, entrei na URGS, apaixonadíssima, assim, e daí não quis mais saber das exatas, assim, apesar de, né, gostar e tudo mais, eu disse, não, agora eu vou me afundar mesmo nisso. E já na faculdade, como eu já lecionava, tudo era muito real para mim, muito na prática, assim, né? E eu gosto muito de Vygotsky, me fecha muito com o meu pensamento, nosso querido Paulo Freire também, e exatamente de arte e educação falta muito material, né? Aqui tem a Miriam Celeste, que a gente pega de autor, aqui eu acho que tem uma dessas questões, né, que está perguntando de autores, não são muitos, infelizmente não são muitos, o material que tem às vezes é muito escasso, é muito mal feito, a gente está num país que produz um material muito pobre de arte e educação, assim, são poucas pessoas que têm uma matéria massa mesmo, bem engajada, estruturada, centrada mesmo. Arte, para mim, e educação, elas são muito opostas, porque a gente vem de uma educação colonizadora, né, que tenta centrar a atenção das criaturas e controle, e domínio, né, enfim, a gente fica de pé, os alunos sentados, a estrutura de uma aula de arte nem tem como isso. Claro que tem momentos em que eu vou falar, vou teorizar, vou contextualizar, e eles vão ter que me ouvir, afinal de contas é para isso que eu estou ali. Mas é uma outra dinâmica. E eu sinto que não se pensa nisso, parece que tem que seguir os outros jeitos de dar aula, e é claro que os alunos vão se identificar um monte, porque não vão ficar 50 minutos parados comigo, nem nessa aula online que a gente está tendo agora. Para mim, a metodologia é metodologia ativa, tanto que eles também participam como agentes, né? Tem uma linha ali de planejamento, algumas escolas, principalmente a particular, vai ter uma linha de conteúdos conforme a editora que eles programam, mas eu tenho liberdade, não somente para associar os conteúdos que eu quiser com outras coisas, com a qualidade, contextualizar, mas também para não precisar fazer uma linha sequencial de conteúdos como as outras disciplinas fazem, né? Posso falar de povos originários, posso falar de história, posso falar de filosofia, posso falar de culinária, eu posso falar de sonho, eu posso falar de... Entende? Qualquer assunto vai encaixar ali. Então, isso se abre muito mais para a metodologia ativa, que é essa ideia de que o aluno ele não é só um ouvinte, né? Ele não é só um mero espectador ali. Eu quero que ele se aproprie daquele conteúdo e que ele construa aquilo ali comigo, porque conteúdo vai ter na internet. Se o aluno se puxar mesmo, se ele quiser mesmo entender sobre arte, a gente que já é artista, que já tem uma história, se a gente for para a internet, tu acha tudo, tá tudo lá, está tudo lá. Tem muita coisa para ser descoberta, claro que tem, mas está tudo ali. Qual é o diferencial, então? O que eu vou fazer para que ele queira participar dessa minha aula, né? É exatamente essa conexão. Então, a minha metodologia ela é da prática, não só de prática de pintar e desenhar, pode ser uma prática só de conversa. Dá para notar que eu falo bastante. Então, não dá, isso é bom, não dá tempo deles conversarem, estou falando das aulas presenciais, né? Não dá tempo de eles conversarem. Na pública, eu consegui montar um projeto para construir um ateliê na escola pública, é a única da cidade. Era um depósito de cadeiras quebradas, assim, para concerto, né? E eu montei um projeto, porque é uma sala imensa, é um prédio muito bom, e começou com sucata, os alunos traziam alguma coisa, saía alguma coisa do meu bolso, e hoje ele está bem equipado, tem bastante coisa, né? A gente dá um jeito de fazer alguns programas lá, vende bolo, faz algumas coisas para adquirir materiais, e alguma coisa vem também da escola, assim. Estou para te dizer que eu não saio de lá nem no recreio, porque eles adoram estar lá no recreio,
quando tinha presencial, eles gostavam muito de lá, porque o espaço não é somente de arte, ele tem, lá no fundo, ele tem um sofá velho, tem um canto, assim, que tem umas almofadas, tem prateleira, botei uma tomada, instalei uma pia, puxei da rua, assim, né, uma torneira, e o pessoal se sente tão bem lá que não sai, assim, não quer sair. Então, é um lugar de acolhimento geral. O legal do ateliê é esse espaço de acolhimento que eu te falei, que eles adoram, em recreio, está sempre cheio de gente, e tu não perde tanto tempo também, né? Recolhe o material 5 minutos antes, sabe? Tu leva um tempo até distribuir o material, até explicar tudo. Ó, gente, vai ser isso, vai rolar isso, até realmente a coisa fluir e acontecer. Às vezes demanda um tempo também, né? Precisam desse tempo. E como é um período só, antigamente Fundamental tinha 2 períodos. Hoje em dia é só um para todo mundo. Eles mesmos dizem, Pássara, pelo amor de Deus, já vai acabar a aula, né? É muito gostoso isso, mas é bem assim, dá para aproveitar melhor o espaço. Então, e tu vai deixar um trabalho ali, tu sabe, é questão de ateliê, a gente tem, né? Eu tenho ateliê, estou falando do meu ateliê aqui de casa, tá tudo ali, tá tudo, tu quer trabalhar, trabalha, só estica a mão e vai, né, vai meter ficha, vai enfiar a cara no trabalho, não vai guardar tudo numa caixa, só de pensar que tenha que disponibilizar, organizar primeiro para ir deixar a coisa fluir, a gente até desanima. Nunca tive nenhuma crítica, nem de aluno, nem de pai de aluno, nunca, de verdade, assim. Esse ano eu tive problema com o pai de aluno, mas era uma questão completamente fora dos domínios do cara, o cara nem me conhecia, enfim. Mas eu nunca tive problema porque a gente tem que separar o profissional, a professora, da Márcia, da artista. Como é que eu separo isso? Como é que eu separo isso? E se eu vejo que o meu aluno enxerga em mim uma pessoa, até com as palhaçadas, eu cozinhando, hoje eu postei meu almoço às 3 da tarde, e brinco com isso, e falo com isso, eles gostam de olhar a minha mesa, os materiais que eu estou comprando, tu enxerga uma pessoa ali por trás daquilo ali, e a conexão fica mais facilitada. Com essa conexão facilitada, tu ensina qualquer coisa. Eu acho que tu não consegue ensinar nada para ninguém se tu não conectar primeiro. Eu vir para uma turma e dizer, gente, hoje a gente vai estudar, eu estou com história da imagem com terceiros anos, né, história da linha da fotografia, do cinema, vou dar um monte de nomes, datas, não faz sentido nenhum para eles, né? Eles vão, meu Deus, o que é isso? Esse monte de informação, vou decorar nomes e datas, e não é isso que eu quero. Eu quero que eles entendam, que eles curtam. E eles vêm muito para minha aula, assim, cada vez mais, dizendo, professora, eu vi tal coisa, e tal coisa é isso, tal coisa é aquilo, criticando mais, tu vê que aquele olhar dele está mais apurado. Eu estou sempre fazendo algum curso por mim mesmo, até não exatamente da área de educação, mas a gente sabe que um curso sempre vai afiar tuas ferramentas, né? Tu vai aprimorar, assim, até técnica e metodologia de ensino, conforme tu também é aluno, porque tu vê, nossa, esse tom de voz é legal, isso me irrita, isso pode ser cansativo, isso é interessante. A gente também vai aprendendo não só o conteúdo, mas as formas de lidar com outras pessoas. São só 2% dos professores de arte que têm formação, então a galera que está dando aula está dando desenho livre, está dando teoria, slide de história da arte. Tem professor que tem os slides prontos e os alunos copiam os slides, tu acredita? É um jeito completamente antigo, só que tecnológico, então ele acha que a aula dele é super contemporânea. Não é um trabalho que tu só faz nos 50 minutos de aula, pelo contrário, né? Eu tenho que me preparar para aquela aula, eu posso ter feito uma pesquisa, eu tenho muito material pronto, tem bastante coisa mesmo, mas ontem eu estava revisando um drive para ver se as imagens estavam todas na sequência, se estava postos para hoje uma aula, né, do terceiro ano. Eu acho fundamental conectar, contextualizar, seja com a atualidade, seja com a história, seja com a bagagem emocional do teu aluno, seja com alguma coisa que está acontecendo. Hoje dei aula para um 8º ano, falando de história, mas a arte nas pandemias, nas grandes pandemias mundiais. Gripe espanhola, peste negra, até a de HIV/AIDS dos anos 80 ali, porque a gente está vivendo uma pandemia, não tem como não falar disso. Como é que a arte representou? Então, faz toda uma associação, ali no meio tu já comenta o quanto é importante a informação, que a arte também é um jeito de manifestar, né, de gritar as injustiças sociais, que as pandemias, as grandes pandemias, elas estouram, elas não são só crises de saúde sanitárias, elas são crises da humanidade, né, e que a arte sempre vai fazer esse grito de alerta. Então, não tem como não contextualizar, não faz sentido nenhum para ele. Isso é importante, assim. Existe, na particular, como eu te falei,
tem a FTD, e é uma editora fantástica, realmente fantástica. Olha, raramente eu gostei de material didático de editora, de arte, pelo menos. Sempre foi muito infantil, eu não tenho nem vergonha de falar. É medíocre, é infantil, nem o 6º ano tem paciência para aqueles desenhinhos e colorir desenhinhos, ou é muito teorizado a história da arte, como se a arte por si mesma não tivesse validação, não tivesse possibilidade de tu contextualizar num conteúdo. Ela tem que estar ligada a outra matéria, mas de modo decorativo, tu me entende? Não de modo de associar história e arte, filosofia e arte juntas, não. São sempre duas coisas estanques, mas a arte apenas decorando. Um cartaz da Guerra Civil Espanhola, um desenho dos povos originários, né, africanos ou indígenas, enfim. Uma maquete. Então, é decorativo. Por si não tem valor, ele só serve como demonstração decorativa, plástica, visual de uma outra coisa mais importante. Não é salvadora de tudo, né? A arte nunca foi, nem nunca vai ser a única salvadora, né, da pátria, a tábua de salvação da humanidade. Mas se não for através de desenvolvimento de percepção, de apropriação de conceitos, de história, de memória, né? De repertório cultural sensível, de trabalhar as tuas sensibilidades de maneira plástica, de expressar alguma coisa, porque também a arte não é só expressão, mas ela também é. Se não for por esse lado, eu não vejo outro jeito de viver.